ser convidada a dar uma palestra, a viajar mesmo de turismo, né? Imaginar que ela vai morrer, o avião vai cair, o trem vai descarrilhar, o ônibus vai bater, o carro vai capotar. E ela começa a imaginar as pessoas que ela vai deixar vivas e que elas vão padecer de um sofrimento extraordinário, não saberão como resolver a vida delas. E isso gera uma angústia extraordinária na pessoa que precisa se afastar de casa. Em algumas situações, pessoas com esse tipo de característica deixam tudo anotados e registrados, o que tem, o que não tem, como deve fazer, como não deve fazer, porque a pessoa não está indo para as férias, ela está indo morrer. Ela está indo morrer, ela está indo para o próprio fenecimento dela. Então, se houver essa preocupação muito persistente, quer dizer, que fica ali na cabeça da pessoa, de forma excessiva, acerca de que ela pode perder as pessoas amadas, né? E isso pode também estar ligado ao fato não da pessoa só se afastar, mas alguém de vinculação importante, a esposa, o filho, o esposo, o filho vai viajar e a pessoa então começa a sofrer porque pode perder de alguma forma essas figuras importantes com as quais ela nutre grande vinculação. E note bem, né? Aqui uma reflexão importante. Tudo isso pode acontecer, isso é dramático, é trágico. Essas pessoas são muito sensíveis, porque elas não estão fora da realidade. Quando nós pensamos que nossa vida, nem a vida das pessoas que nós amamos e estamos vinculados, né, estão seguras incondicionalmente, eu estou aqui sozinho em casa, estou sempre sozinho em casa. Eu posso morrer aqui e provavelmente só vou me encontrar se meu filho vier aqui, ou se eu começar a produzir um mau cheiro, que o vizinho aqui sinta, acione a polícia e aí alguém vem aqui, abra a porta e encontre aqui duro nesse sofá onde eu estou sentado agora. Qual é a garantia que eu tenho de que eu não vou morrer antes de tomar meu café agora no sábado, daqui a pouco eu vou fazer esse café? Apreciar a paisagem. Eu continuo apreciando a paisagem. Então, essa preocupação excessiva acerca da perda e dos perigos que envolvem figuras importantes de vinculação, ela é plenamente verdadeira e real. Todos nós pensarmos nisso, vamos ficar um pouco angustiados. Mas teremos que lidar com isso. Por quê? Porque a águia bebê foi feita para voar. Ela pode saltar lá do ninho dela com a mãe e ocorrer alguma coisa imprevisível, uma rajada de vento. E ela se afastar da mãe, cair e morrer. Ela pode. Pode qualquer coisa na vida da gente. Esse é o motivo pelo qual a cura consiste em pensar aquilo que o indivíduo não quer pensar. O que o indivíduo está pensando não é nenhuma aberração mental, é um dado de realidade grotesco. E que se o indivíduo, por qualquer motivo, não enfrentar, as outras pessoas conseguiram reprimir isso com sucesso, não entram em contato com isso e conseguem aproveitar a viagem. Outras pessoas não conseguem aproveitar a viagem, porque elas têm um desenvolvimento existencial. É por isso que a realidade a alcança de uma maneira dolorosa, eventualmente patológica, se não houver uma resposta emocional positiva para essa questão. Mas o que a pessoa está vendo é uma realidade. Nós podemos perder pessoas importantes, figuras importantes de vinculação. E podemos morrer também a qualquer momento. E podemos imaginar a nossa morte, por mais claro que seja e óbvio que seja que se eu morrer eu não vou conseguir pensar na minha própria vida. Muito provavelmente. Mas muito provavelmente, se eu imaginar que quando eu morrer pode ser um sonho, um
consciente, que alcance a consciência. Então, às vezes eu estou tão cansado que eu apago, só acordo no dia seguinte e tenho a sensação de que foi um segundo só, porque apaguei e acordei. Eu não tenho nenhuma memória entre esse intervalo. Eu dormi 6 horas. Parece quase inacreditável. Todos nós acontece isso com a gente, com todos nós. Então pode ser que a morte seja assim. Bom, e se a morte for assim, não vamos experimentar nenhuma ansiedade, porque não temos o que pensar, porque não temos uma consciência para pensar. Pode ser que as coisas sejam diferentes. Né? Então, esse é o segundo critério. Uma preocupação persistente e excessiva acerca da possível perda. Tudo isso são, eu chamo de transtornos pediátricos. Né? Isso aqui é pediatria. Né? O ponto de fixação está na infância. Às vezes, eventualmente, até numa infância muito pequena. Terceiro e último item, ou critério. Preocupação persistente e excessiva de que um evento indesejado leve à separação. Então, é alguém que, quando é convidado a se afastar, né, dos objetos de apego que representam segurança, essa pessoa começa a imaginar que um evento indesejado possa acontecer, como eu falei ainda há pouco. O avião pode cair, o carro pode bater, o ônibus pode virar, o trem pode descarregar. E tudo isso só acontece porque a pessoa está se afastando da referência de apego e de segurança que ela experimenta. Então, um evento indesejado sempre pode acontecer. Ocorre que um evento indesejado pode acontecer a qualquer momento. Não há necessidade de se viajar e nem de se afastar de casa. Né? Eu estou rindo porque é tão irracional esse funcionamento psíquico que, de algum modo, todos nós experimentamos. Bom, se eu fosse convidado para ir até a Sibéria, eu posso experimentar algum grau de ansiedade em relação a isso. Ou passar uma semana numa floresta densa, cheia de perigo, eu poderia experimentar algum tipo de ansiedade. Provavelmente não seria uma ansiedade de separação das referências que são experimentadas como segurança para mim, mas algum tipo de ansiedade sim. Então a ansiedade, ela está sempre presente na vida da gente. E nesses eventos nós flagramos como o inconsciente funciona de uma maneira completamente irracional e qualquer lógica que a gente tente se socorrer para racionalizar essa experiência parece fadada ao fracasso. Mas volto à questão que eu acho mais fundamental. Um evento indesejado pode acontecer e a pessoa com transtorno de ansiedade de separação experimenta isso de forma catastrófica. Um evento indesejado pode acontecer sem que a gente precise se afastar das nossas referências de apego. E aí está o contraste, né, entre a lógica e a irracionalidade do inconsciente, porque é como se para aquela pessoa o evento indesejado só pudesse ocorrer quando ela estivesse distante dos objetos de apego. Aí está a irracionalidade. Aí está a ansiedade que fica escondida quando o indivíduo está dentro daquela mandala de segurança e de proteção, onde ele experimenta ilusoriamente segurança. Por que ilusoriamente? Porque um evento indesejado pode acontecer dentro dessa mandala de segurança também. Então, e como se resolve isso? Né? Enfrentando. E esse é um outro ponto que nós vamos conversar aqui. Como se resolve a ansiedade de separação? E aí eu lembro de um professor Xavier, lá do seriado, do
Wolverine, alguma coisa assim, aconselhando o próprio Wolverine, porque ele estava com medo de enfrentar uma determinada situação, e o professor Xavier disse para ele algo muito importante, que é a base, né, do tratamento do transtorno do pânico, muito usado pelos terapeutas cognitivos, né? Que é preparar a pessoa para enfrentar o que ela mais teme. E é isso que o professor Xavier diz: só se vence o medo fazendo o que se teme. Essa cena aqui, né, só se vence o medo fazendo o que se teme, ela tem reverberações existenciais belíssimas, né? Por isso eu digo, as pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade de separação, que é um transtorno de ansiedade marcante, as pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade paroxística, chamada de transtorno de pânico, são pessoas que estão em contato com o real da existência humana. Note esse detalhe, né? O evento indesejado, né? A pessoa tem receio, né, persistente e excessivo de que um evento indesejado pode acontecer. Mas um evento indesejado pode, repito, acontecer em qualquer lugar, mesmo dentro de casa. Então, fazer uma arqueologia delicada, né, desses circuitos que geram essa ansiedade de separação é uma tarefa muito interessante e revela muito daquilo que verdadeiramente nós somos. Nós somos seres do apego, mas temos que viver a nossa vida adulta, mantendo o amor que tivemos pelas figuras de apego e estruturantes de nossa vida, ao mesmo tempo que conquistamos a nossa individualidade. Então mantemos o amor introjetado, né, e ao mesmo tempo construímos, né, um relacionamento de individualidade em relação às figuras do apego. É esse que é o nosso destino. O nosso destino é voar como a águia bebê, que em algum momento sente firmeza no ar, e ela então faz a primeira experiência dela, que é se separar de perto da mãe. Ela não segue mais o caminho que a mãe seguia e nem mais quer que a mãe viaje nesse voo magnífico abaixo dela, confirmando que ela será incondicionalmente salva pela mãe. Não, a águia bebê de repente sente coragem e faz uma tangente, faz uma curva e segue uma direção oposta à direção da mamãe águia, que olha para o filho e deve sentir saudade, mas está feliz porque é agora um ser autêntico. Esse filho agora não é mais dela, é um filho do mundo, que chegou ao mundo através dela, mas não é dela. Isso lembra a poesia do Khalil Gibran. Nossos filhos não são nossos filhos, né? São filhos da vida. É dificílimo deixá-los ir. E isso vale para quem sofre de transtorno de ansiedade de separação, porque acaba se grudando a um objeto, sentindo como seguro e incondicionalmente seguro. Não existe isso. Nós não estamos seguros em nenhum lugar. E, ao contrário do que se pode pensar, essa não é a má notícia, essa é a boa notícia. Existem duas maneiras de se receber as informações do mundo. O mundo está repleto de informações e o ser humano é um ser destinado a se comunicar. Quando não havia ainda construído as palavras, quando as palavras ainda não haviam ganho